Olá, alunos do sexto ano, aqui é Leonardo Montes, professor de História, trazendo mais um vídeo para vocês, dessa vez explicando as questões da semana 4 da nossa apostila PET 5, que começam na página 82, ok? Bom, nós estávamos falando sobre a formação de Roma, a sua sociedade, a sua estrutura política, e hoje nós vamos falar sobre o seu império e sobre a sua queda. Bom, tudo começa com a figura desse camarada aqui, Otávio. Aliás, você já ouviu falar ou conhece algum colega chamado Otávio Augusto? Pois esse nome se populariza na história através do imperador romano chamado Otávio, que recebeu o título de Augusto, que significa magnífico, ou seja, o Otávio, o magnífico, o Otávio grandioso, incrível. Então, esse nome Otávio Augusto vem disso. Bom, o que acontece? Ele chega ao poder e ele toma o poder para si. Então Roma deixa de ser uma república e passa a ser um império. Ele se torna um imperador. Todas as forças políticas partem dele. Embora o Senado continue a existir e ter a sua influência política, Roma passou agora a ter um rei. E não apenas um rei, porque um rei é aquele que governa apenas o seu território. Roma passou a ter um império. Ela começa então a fortalecer os seus exércitos e vai em busca de conquistar novas terras, novos povos, em busca de riqueza. E é assim que Roma sai ali da região central do que hoje nós chamamos Itália e consegue conquistar territórios que passam e chegam até o Oriente Médio e o norte da África. Então eu mostrei na aula anterior um mapinha de como eles foram grandiosos, como eles conquistaram vários povos. E nessas conquistas eles foram anexando territórios, então é como se a cidade fosse crescendo. Só imaginem que Uberaba, por exemplo, fizesse guerra com Uberlândia e ganhasse de Uberlândia. Então Uberaba expande as suas fronteiras e o que antes era Uberlândia passa a ser Uberaba também, entendem? Esse é o processo de imperialismo que vai existir aqui neste período. Bom, então eles conseguem muitas riquezas, eles conseguem muitas terras e durante muitos anos isso vai dar muita paz e prosperidade. Os romanos vão ficar satisfeitos porque vão ver as suas cidades crescerem, eles vão verem a riqueza chegar, eles vão ver muitos benefícios. Então esse é um período conhecido, como paz romana, pax romana. Durante 40 anos foi muito tranquilo. E tranquilidade na antiguidade não é uma coisa muito comum, porque as guerras eram constantes, as invasões eram constantes. Bom, vocês devem ler esse texto para vocês entenderem em detalhes, aqui estou fazendo um belo resumo. Então, durante alguns séculos, Roma vai muito bem, vai conquistando tudo quanto é povo, não tinha ninguém que pudesse fazer frente a eles. Porém, quando vai chegando ali no ano 300 e pouquinho, alguma coisa assim, o que acontece? O cristianismo começa a chegar em Roma. E Roma tinha toda uma estrutura religiosa própria, e não apenas religiosa, uma estrutura de poder, porque a religião, muito mais do que falar sobre fé, ela fala sobre poder, ela fala sobre autoridade, ela fala sobre controle das populações. Então, quando o cristianismo chega em Roma, e vários romanos começam a aderir ao cristianismo, e vários apóstolos foram até Roma, como por exemplo o apóstolo Pedro, como o próprio Paulo de Tarso também foi até Roma, inclusive eles foram mortos em Roma. Então o cristianismo começa a crescer. E com esse crescimento do cristianismo, começa-se a abalar as estruturas da sociedade. E aí isso vai virando uma confusão danada, até que então o imperador Constantino, em 313 d.C., ele se converte ao cristianismo. Ele aceita, é a primeira vez que o imperador romano se torna cristão. E depois, em 380 d.C., o imperador Teodósio, ele vai então fazer com que o cristianismo seja a religião oficial do Império Romano. E aqui uma curiosidade, se você é católico, você deve saber que se fala em igreja católica, apostólica, romana, não é? Esse romana vem de Roma, vem dos romanos. Então, são os romanos que vão dar as estruturas básicas para a igreja que nós conhecemos hoje. Olha a influência que os romanos tiveram, Bom, mas aí o que acontece? A essa altura do campeonato, o Império Romano estava muito grande.
e estava muito difícil administrar. Tentem imaginar se hoje a gente vê, por exemplo, os prefeitos penando para administrar uma cidade que não era nada perto do que o Império Romano simbolizou um dia. Imagina simbolizar tanto lugar. Imagina administrar tanto lugar. Era muito difícil. Então, cada vez mais os chamados povos bárbaros começavam a atacar Roma. E quem eram os povos bárbaros? Principalmente os povos de origem germânica, os povos que moravam mais ao norte da Europa e que não falavam latim. Eles entendiam que todo mundo que não falava latim era chamado bárbaro, porque eles não entendiam o que as pessoas falavam. Para eles era como se estivesse falando blá, 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 blá. Então eles chamavam essas pessoas de bárbaros. Mas o fato é que o império vai se enfraquecendo. Então, quando chega aqui o imperador Diocleciano, ele resolve dividir o império. Ele corta todo o território romano em 4 partes, que é o período chamado de tetrarquia. Mas isso não deu muito certo, porque cada um que ficou responsável por uma parte do império queria a outra, então eles começaram a brigar entre si. Aí você imagina, existem povos que estão atacando as cidades romanas por todo o império, e por outro lado, existem generais que estão brigando entre si para terem o controle de novas terras, de novos territórios, né? Bom, isso então vai dando muito problema até quando chega no ano de 395, né, o imperador Teodósio, ele faz uma divisão entre o Império Romano do Ocidente, com a sede na cidade de Ravenna, e o Império Romano do Oriente em Constantinopla. Então houve uma divisão, houve Roma de um lado e Roma do outro, chamado Império Ocidental e o Império Oriental. E o que acontece? O Império Ocidental continua enfrentando muitas dificuldades, ele acaba sendo invadido, e no ano de 476 d.C., o último imperador romano, chamado Rômulo Augusto, ele acaba perdendo o poder, e então o Império Romano do Ocidente cai. E ele então é invadido pelos povos chamados bárbaros. Mas o Império Romano do Oriente, ele resiste. Ele vai perdendo território ao longo do tempo, mas ele só cai no ano de 1453. Olha quanto tempo durou. Então, é basicamente isso que o texto está falando, ok? E antes da gente passar às questões, eu gostaria de mostrar para vocês 2 coisas impressionantes que os romanos fizeram e que garantiram a eles muito poder. Uma dessas coisas são as estradas. Olha só, essa aqui é uma estrada romana que existe em Portugal. Vocês podem ver que ela está toda calçada com pedra. Claro que ela era bem melhorzinha, né, do que está hoje, depois de 2000 anos. Mas essas estradas, elas foram importantes para que os exércitos pudessem caminhar mais rapidamente. Vocês devem imaginar que é mais fácil caminhar por uma estrada do que no meio do mato. E também para que as mensagens, as informações, as riquezas, a administração funcionasse melhor. Então os romanos criaram estradas que existem ainda hoje. E eles também criaram coisas incríveis como isso aqui. Isso aqui é um aqueduto, você já ouviu falar? Parece uma ponte, né? E de certa forma é. Mas não é uma ponte para passar carro, para passar gente. É uma ponte para passar água. Olha só, isso aqui tem 2000 anos de idade. Eles construíram essas pontes de regiões mais altas para regiões mais baixas, desviando fluxos de rios, riachos, cachoeiras, para que a água pudesse chegar até Roma. Então, os romanos de 2000 anos atrás, pelo menos uma boa parte da sociedade, tinha água corrente. Então, eles criavam pequenos canaizinhos desviando essas águas dos aquedutos para que eles pudessem ter água corrente em casa. Olha que incrível isso, né? Nós temos regiões no Brasil hoje em dia que não tem água, né? E eles já tinham esses projetos de engenharia 2000 anos atrás. Então, os romanos foram incríveis, realmente. Bom, agora vamos lá para as questões, né? Então vamos lá, atividade 1. De acordo com o que foi estudado, descreva o motivo pelo qual o cristianismo representou uma grave ameaça ao estilo de vida romano antes do século III. Então, expliquei isso, está aqui no texto também. Atividade 2. A máxima extensão do império proporcionou riquezas e poder aos romanos por séculos, mas também foi responsável por uma grave crise administrativa. Quais motivos podem ser apontados como determinantes para essa crise
no que abrange ao tamanho do império. Também expliquei sobre isso e está no texto, né? Quanto mais o império cresce, mais difícil fica administrar. 3. Quem era considerado bárbaro na sociedade romana? Também expliquei, tem a ver com a língua, também está no texto. E por fim, por que os militares a partir do século III não eram sinônimo de proteção irrestrita ao imperador? Então, isso aqui também está no texto e vocês vão ver que com o passar do tempo, os militares passam a ser fiéis aos seus generais, a quem lhes podia dar proteção e também riquezas, uma vez que o império estava enfraquecido. Então é sobre isso que vocês devem falar, ok? Então, essas são as atividades, encerrando o PET 5. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, me chamem, estou aqui para ajudá-los. Um abraço e até a próxima.